O jornalista e produtor de audiovisual Miguel Manuel, em cooperação com a Goethe Institute Luanda, apresenta já amanhã, 25 de maio, a primeira edição do projeto Imigi Angola, Raízes de Angola na língua Chokwe, um evento de periodicidade anual que tem como objetivo abordar a história e a antropologia africana, especificamente a nossa, a angolana, através da exibição de documentários e promoção de debates à volta da temática. Hoje vamos conversar com o jornalista, mas vem na condição de mentor deste grande projeto. Um projeto que vai enriquecer e tem estado a enriquecer a nossa cultura. Miguel Manuel, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado mesmo, obrigado por É um prazer ter aqui. Eu é que agradeço por estar aqui nesse programa que me faz companhia também pelas manhãs. Estamos gratos, muito gratos. Já agora, começando a olhar para este projeto, é um projeto magno, o Miguel sempre teve uma veia na reportagem e nós todos conhecemos o seu trabalho. E agora tem este projeto que apresenta amanhã. É verdade. Foi justamente por causa das reportagens que fui fazendo, sobretudo fora de Luanda, andando por esse país. Tão logo se deram os acordos de paz, no ano seguinte comecei logo a andar pelo nosso país, ver as províncias e, acima de tudo, a fazer turismo mesmo. Quer dizer, é engraçado, um ano depois de quase 40 anos de guerra, sim, começar a fazer turismo do Alcance da Paz, encontrando algumas cidades, obviamente, muito destruídas, populações que muitas delas ainda nem sabiam que Angola já tinha alcançado a paz, mas também encontrando muitas histórias interessantes de povos diferentes daqueles que nós habitualmente que vivemos nos centros das cidades não vemos, e aquilo chamou-me a atenção, mas o tempo daquelas viagens era tão curto e eu sempre dizia, eu um dia venho retratar melhor a história desses povos. E voltou. E voltei, graças a Deus, fui voltando aos poucos, ainda enquanto repórter, fui voltando, quando digo enquanto repórter, enquanto compromisso com a TPA, não é? Fazendo várias reportagens, e mesmo quando as pautas fossem outras, eu aproveitava sempre, naquela pequena folga, retratar um pouquinho da história desses povos, dos lugares, das belezas naturais, do turismo acima de tudo. E depois, há também a situação do Raio de Kwanza Sul, que é um programa anual que eu fazia, que era sobretudo turismo, que me fez conhecer bem Angola e ajudou-me muito a fazê-lo. Depois veio o Domingo Amor Angolé. Exato. Sim, o Domingo Amor Angolé, um programa que a TPA passou há coisa de 7 anos mais ou menos, e a proposta era justamente eu voltar para aqueles lugares por onde eu já tinha passado, e aí aproveitei fazer curtas-metragens justamente dos costumes. Foi a partir daí que os angolanos começaram a ver, olha, eu acho que essa proposta é boa, comecei a sentir as reações das pessoas nas ruas. Na realidade, o Domingo Amor Angolé tornou-me, digamos, um rosto mais conhecido da televisão. Eu vi que as pessoas gostavam muito daquelas temáticas dos costumes, porque não sabiam que Angola os tinha, e aqueles que sabiam há já muito tempo, por uma questão até de idade, pensavam que eram costumes já perdidos, que não havia mais. E então foi isso justamente que fez com que eu tivesse a vontade de retratar de forma muito mais ampla, se bem que nunca completa, obviamente. Nunca completa, pois. Aqui fica uma dica muito interessante para todos nós enquanto profissionais, sobretudo os repórteres, aproveitar os momentos, não é? Porque em muitos casos nós vamos para o terreno e nosso foco é fazer o que nos foi mandado, quando na verdade há um conjunto de assuntos que podem ser abordados. Portanto, o projeto baseia-se nessa visão e também busca um pouco do nosso passado. Passamos cerca de 500 anos colonizados, ali alguns aspectos também a serem revelados. É verdade, quase 500 anos de ocupação, uma colonização um pouco mais recente, não é? E é justamente por aí, porque nós todos que estamos aqui no estúdio, os nossos colegas e o telespectador, nós aprendemos na escola que a colonização durou 500 anos. E nós temos sido repetidores de uma retórica que na realidade não tem muita verdade histórica, e cada vez mais vai se comprovando isso. Uma coisa é ocupação, entrada, ocupação, e a outra colonização propriamente, que é um projeto diferente de ocupação, e que nós tivemos aí, não sei se nós realmente fomos colonizados
por 100 anos, é um pouco menos até que isso, se calhar. E então é justamente por essas narrativas, porque, olha, eu sempre gostei muito de história. Era, para além de língua portuguesa, que eu gostava na infância, a disciplina preferida era a história. E eu lia constantemente vários livros de história, os poucos que naquela altura eram possíveis, e obviamente muitos da escola que nós tínhamos, mas depois, na época já dos anos 90, em revistas que vinham, interessava muito pela leitura sobre as famílias reais do mundo e tal. E eu, obviamente, só pensava que a nossa realeza já não existia mais. Tínhamos a história da Rainha Ginga, o Ngola Quiluange, Mandumi, Nimi Alukeni, por aí em diante. Para mim, pronto, estava tudo acabado. Mas, na realidade, aos poucos, por essas viagens, fui vendo que nós ainda temos realeza. Fui compreendendo mais, fui aprendendo mais, fazendo amizades com historiadores, antropólogos, que me foram dando sinais de que, afinal, havia ainda uma história muito viva por contar. E então, daí a importância de preferir, e por uma paixão pessoal, não foi orientação de ninguém, não, é minha paixão pessoal, contar histórias, eu gosto de contar histórias. Provavelmente por ser tímido, uma coisa que pouca gente sabe, então aproveito-me, no bom sentido, obviamente, da nossa profissão, para contar histórias, porque sem essas eu não teria muita forma de me comunicar com as pessoas. É justamente para poder trazer um pouquinho de uma narrativa de pessoas que estão vivas, dos livros que existem, daquilo que nós não aprendemos na escola, partilhar com os outros. Esse foi o único e simples objetivo. Angola é um país rico em vários sentidos e se olharmos para a nossa cultura, nós reunimos todas as condições para sermos um país que atrai turistas e de certeza que nas suas viagens conheceu muitas culturas e muitos povos. Que relatos pode trazer aqui? Essa pergunta é muito desafiadora porque são tantas coisas boas que eu vi. Realmente, olha que eu disse que comecei a fazer turismo e eu fazia turismo com um grupo de amigos 99% estrangeiros. Estrangeiros que, alguns deles nem são estrangeiros, nasceram cá, mas depois da independência foram a Portugal. São angolanos alguns, permita-me o termo aqui, brancos, justamente porque às vezes é importante essa diferenciação, para ver que há pessoas brancas que são angolanos, que nasceram cá, sobretudo nas províncias sul de Angola, um ou outro a norte do país, ok? E que depois foram e que tinham vontade de voltar a Angola para ver as suas casas. Tivemos a oportunidade deles visitarem as suas residências anteriores, as escolas por onde estudaram. Há, por exemplo, o engenheiro Laranjeira, que é uma pessoa de importância na sociedade portuguesa, e outros tantos, Miguel Anacoreta Correia, que inclusive foi professor de muitos dirigentes nossos. Ele nasceu em Moçambique, mas boa parte da vida dele foi cá. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e que sabiam da Angola desse tempo colonial e queriam voltar. O engenheiro Laranjeiras, por exemplo, construiu muitas das pontes que Angola teve no tempo colonial e que ele foi chorando ao ver as pontes que, com a guerra, nós infelizmente tivemos elas partidas. Então, tudo isso levou-me a conhecer, e é algo que eu gosto de dizer, algumas pessoas podem não acreditar, conheci os 164 municípios do país, é verdade, conheço mesmo, porque foram cerca de 14 anos consecutivos a viajar por Angola e todas as províncias de Angola, no mínimo, já passei por elas 3 vezes. Todas, no mínimo. Há outras que já passei 10 vezes, 11 vezes. E então andar pelos municípios, depois um pouco para fora de Angola, justamente, e de carro, andar pelas picadas, conhecer os lugares por onde, inclusive, o colonizador não passou, porque o colonizador não passou por todos os cantos desse país. Há lugares onde, conforme disse, nem sequer ainda sabiam que Angola já estava em paz, porque as informações não chegavam lá com tanta brevidade como nós recebemos. Conheci povos realmente que eu só via nos livros e estavam aí à minha frente. A forma de se vestir muito diferente, a forma de comer, a língua, os costumes totalmente diferentes. Nós em Angola temos pessoas que ainda se alimentam unicamente de frutos silvestres, como o caso dos Mútuas, que estão no deserto de Aurora, no Namibe, como, por exemplo, mesmo agora aqui na região onde houve a seca, agora no Cunene, por exemplo, o dos Ovambos, há alguns povos aí
que se alimentam de coisas muito diferentes, por exemplo. Então, eu vi coisas tão interessantes. Nós temos os bosquimanos, por exemplo, não é? Sobretudo naquela região do Cuando-Cubango, mas a manterem ainda a sua essência mesmo, aquela coisa bem ancestral, e que estão a poucos quilómetros da capital, por exemplo, mas mantém a sua essência. E depois, pronto, estão as tradições também, está o lado da espiritualidade dessas pessoas, que em nada tem a ver com a espiritualidade só religiosa. E mesmo enquanto religiosa, é muito diferente do cristianismo, que depois se tornou a religião da maioria dos cidadãos angolanos. E então tudo isso são das coisas mais bonitas do ponto de vista da humanidade que eu encontrei ao longo desses anos andando por Angola. Aqui está um verdadeiro cidadão que ama Angola. Eu amo muito o meu país, eu sou um patriota, amo o meu país. Aliás, a pátria, ela tem essa essência na sua definição, né? Apesar dela ter nascido, digamos, o termo como tal, no sentido da espiritualidade indo-europeia, de que a pátria é a minha casa onde eu exerço a espiritualidade, mas ela hoje é a minha casa, Angola, e eu tenho todo o orgulho de mostrar Angola para os outros angolanos como eu e para os estrangeiros que precisam conhecer, porque nós temos tudo para atrairmos turistas de toda a parte do mundo. Precisamos o resto daquilo que o nosso Estado tem estado a fazer para melhorar a nossa imagem fora e atrair as pessoas para conhecerem e respeitarem Angola. Muito bem. O primeiro documentário tem como temática os Reis do Leste. Os Reis do Leste. Porquê? Ok, os Reis do Leste porquê? Essa é mais uma pergunta desafiadora. Porque o leste de Angola, obviamente, como qualquer parte do nosso país, tem suas particularidades, e o leste de Angola é, sobretudo, uma região em que há muitos grupos, não é? Que o colonizador chamou de etnolinguísticos, mas que hoje, aos poucos, a história e a antropologia vai corrigindo, não é? São, digamos, grupos diferentes. Nós temos os povos Lunda, temos os Chokwe, e depois houve aí aquela confusão, Lunda-Chokwe, temos Bundas, temos os Luchaze, Luvale. Mas olha que boa parte de nós até enquanto comunicadores, até eu ouço muito, basta ouvir dizer, olha, eu sou da Lunda Norte, ou sou da Lunda Sul, ou do Mochico, é Chokwe. Não é verdade. Ok. E então, cada, digamos, povo desse tem, digamos, as suas realezas, tem os seus reis, e eles veneram os seus reis, a sua espiritualidade, a sua idiosincrasia. E então, no Mochico, há, digamos, essa divisão aí bem estabelecida. Okay. Inclusive, do ponto de vista geográfico, há zonas onde você vai encontrar mais Chokwe, que, sobretudo, a parte da cidade, é muito mais fácil encontrar Chokwe, mas já um pouco à volta, e não muito distante do centro, vais encontrando, digamos, localidades onde você vai ver, aqui é mais Luvala, aqui é mais Luchaza, aí é mais Bunda, e cada um deles com líderes, não é? Aqueles, obviamente, denominam ainda de reis, e temos essas realezas lá, daí ter denominado dos Reis do Leste. E esses Reis do Leste, não é? Estão no documentário a falar da sua história, como é que eles entraram nesse território que hoje se chama Angola, numa altura que ainda não existia a República de Angola, que sabemos só foi tornada assim depois digamos, do colonizador ter dominado, sobretudo depois da Conferência de Berlim, que também, na verdade, é a Conferência do Congo, mas depois chamou-se Conferência de Berlim, ok? E isso fez com que esses territórios se tornassem, obviamente, a República de Angola que nós conhecemos, com as suas particularidades. E esses reis falam, nós vimos daqui, nos assentamos aqui, fizemos isso, brigamos com aqueles, separámos-nos. Essas histórias todas, com os seus costumes, estão no documentário Reis do Leste. Este documentário será já projetado no dia amanhã? Amanhã às 17 horas, no Centro Cultural Brasil-Angola. Pois, há uma outra pergunta, porque está o documentário agendado para o dia 26, Ngudiankama. Eu não sei se pronunciei bem. Bem pronunciado. Ngudiankama, a rainha dos Bassuco. Quem é essa senhora? É uma rainha angolana que os angolanos desconhecem, maioritariamente. E aí está a necessidade de nós fazermos isso. Às vezes as pessoas pensam que eu sou antropólogo. Não sou. Eu apoio-me nos antropólogos, nos historiadores, para me ajudarem a narrar essas histórias. Eu sou jornalista. O jornalista vai para os lugares, é curioso, não é? Investiga, pergunta, grava e vai à busca de especialistas. E Ngudiankama
A história dela vem do antigo Reino do Congo, que hoje, a parte do Reino do Congo hoje também está conosco, que são as províncias de Cabinda, Zaire e Uige. Angu de Ankama tem a sua história particularmente no que é hoje a província do Zaire, não nos esqueçamos que foi lá a capital do Reino do Congo, então ela tem uma história já de mais de 600 anos, desde a sua, digamos, desde a sua extensão, até as viagens migratórias para aquilo que são as terras lundas e nas brigas ao longo do tempo, e que se assenta, digamos, hoje na região, digamos, de Luremo, na Lunda Norte. Na Lunda Norte. Obviamente que essa rainha Angu de Ankama de hoje, estamos a falar, ela recebe o nome tão logo entronizada. Estamos a falar de uma rainha de 43 anos hoje, ou 43, 44 anos hoje, e nós assistimos aos rituais de entronização, uma coisa muito bonita de se ver, como é que uma rainha entronizada na sua cultura. Angu de Ankama significa a mãe das 100 tribos. E então é um ritual muito bonito de se ver, com todos os detalhes da tradição, os mais velhos, as crianças, os jovens, digamos, toda aquela coisa muito bonita que nós às vezes só vemos na televisão com os reis do Ocidente ou do Oriente. Nós temos cá coisas muito bonitas. E então, o documentário do dia 26, Angu de Ankama, a rainha dos Basuco que é o seu povo, vai trazer a história, digamos, todos os passos da entronização dessa rainha. Isto vai até o dia 27? Até o dia 27. É uma conferência, na realidade, que vai de 25 a 27 de maio. Cada dia é um documentário. Muito bem. Nós temos imagens para mostrar lá em casa. Temos ali algumas imagens que mostram um pouco daquilo que você vai ter acesso. Para se ter acesso ao interior da sala, há uma condição? Não, basta querer ir. Basta querer ir. É uma pergunta que muita gente precisa fazer. Não vamos cobrar ingressos, não é esse o objetivo, pelo menos não é. É o lançamento de um projeto. Eu já fiz outros documentários de forma independente. Exato. É importante, e aqui não é, digamos, por uma questão de vaidade, não. É importante ver. Eu sou profissional da televisão pública de Angola, com todo orgulho. Esse trabalho não é da televisão pública de Angola, não, é produção independente. Quer dizer que toda, digamos, a responsabilidade desses documentários é fora da minha relação com a televisão pública de Angola, da qual eu tenho todo orgulho em lá trabalhar, mas esse é diferente. E então, nós não estamos a cobrar nada para isso. É o lançamento de um projeto de iniciativa pessoal com a parceria do Instituto Cultural Alemão, Goethe-Institut, com apoio do Centro Cultural Brasil-Angola. É a primeira vez que consigo ter um apoio para esse projeto, que isto era há muito tempo, mas não conseguia, e graças a Deus o Instituto Cultural Alemão rapidamente foi sensível e apoiou para que nós pudéssemos fazer esse projeto. E então é o lançamento. Então não estamos a cobrar nada, queremos é partilhar história, queremos é transformar a sala do Centro Cultural, digamos, como se fosse uma sala de aulas, não com o professor Miguel, porque eu não sou professor de ninguém, é um documentário, é uma obra aberta a discussões, por isso é que todos os dias, depois do documentário, vem um debate com os especialistas, porque eu não sou especialista, não, sou estudioso, é diferente, gosto de estudar isso, mas os antropólogos, os historiadores, os filósofos, os juristas, é que vão estar no debate após documentários. Aqui é outra parte que eu acho interessante, porque eles vão esmiuçar as histórias que eu narro no documentário enquanto jornalista. Vão buscar outros aspectos que são muito mais profundos. Para até, digamos, engrossar o leque de informação que os documentários têm. Aqui, então, estudantes, sobretudo, são convidados e outros especialistas estarem presentes. São jornalistas. Qualquer pessoa que lá quiser ir, pode ir. É a história da nossa terra, da Angola, da África, e importa dizer que tem coisas aí que, se você aprendeu na escola de uma forma, provavelmente se vai surpreender com o que está no documentário. Porque o documentário ouviu as pessoas que vivem lá, que conhecem, digamos, a sua história, mais velhos que conhecem a sua história milenar, secular.
Então pode haver aí algum, digamos, desencontro entre o que nós fomos aprendendo na escola, que boa parte dela é uma narrativa do colonizador, que fez os livros que nós, infelizmente, continuamos a consumir hoje, não é? E então é sempre bom nós irmos para lá. Você trabalha no banco, não quero saber disso, eu quero saber de dinheiro, mas você, angolano e africano, precisa saber. Tem um passado a conhecer. Aqui, a história do povo africano é muito mais contada na oralidade. Nós, em muitos casos, prendemos-nos nos livros e deixamos de ouvir os mais velhos. Sim, sim. E aqui também está uma oportunidade para ouvirmos diretamente de quem vive a realidade. Obviamente. Há muita oralidade. Nós, obviamente, não é verdade que o africano não escrevia, não é. Também foi uma mentira do Ocidente, dos gregos e romanos, para tentar apagar. Tanto é que aquilo que nós hoje conhecemos como filosofia grega não é conhecimento grego. Platão, Aristóteles e Sócrates foram estudar para o Egito, e estou a falar Egito quemético, quando era terra de pretos, não com a mistura depois de sumérios, assírios e gregos, que já tinham uma cor mais clara, não. E então eles foram para lá estudar. O Pitágoras estudou lá no Kemet, e eles estudaram como? Para além de ouvirem dos mestres que eram donos e detentores dos chamados mistérios egípcios, eles encontraram hieroglifos, aquela escrita egípcia, que hoje a arqueologia atual encontra muitos textos, quer dizer, daquilo que diziam que o preto não escrevia. Na Núbia, que hoje chamamos de Sudão, também existe isso, quer dizer. A Etiópia não é um país, porque a Etiópia antes, na realidade, é que era considerada, a Etiópia era tudo que era África, para o ocidental era tido como Etiópia, não é? Então, todos esses territórios tinham, digamos, escrita, e hoje se encontra. Só que com essa ruptura que o Ocidente trouxe, com a invasão da Grécia depois de Roma, houve, digamos, um hiato, um espaço muito grande, em que tudo que era escrita, de informação muito valorizada ou valorosa dos africanos, ficou apagada, e eles e outros cientistas, já mais, digamos, cientistas, até é vergonhoso dizer, mas pronto, filósofos, sobretudo ocidentais, foram dizendo que nós não tínhamos história, não tínhamos escrita. E isso não é verdade. E então veio essa parte da oralidade, que realmente houve, mas não fomos os únicos. Nós em África temos os griots, ainda existe, no Senegal, por exemplo, que eram os contadores dos provérbios, das histórias e tal, dos povos. Mas, por exemplo, os celtas, que constituem boa parte daquilo que é a gênese depois dos povos europeus, também tinham essa forma de transmissão oral da sua história, não é? Que deu origem que são os druidas, que inclusive a própria religião celta, ela era chamada druida, que não se baseava na escrita, era pela oralidade. A Europa até há pouco tempo, até o século XVIII, era maioritariamente analfabeta também. E então, por que só nós é que não tínhamos escrita? Por que nós é que não temos história? Não é verdade. E então, a oralidade está aí realmente, mas ela também tem escrita. Hoje temos muitos livros, e a arqueologia moderna, veja uma coisa, se nós não tivéssemos história, não tivéssemos escritas enquanto africanos, nós não seríamos o único continente que tem um país que deu origem a uma ciência, que chama egitologia. Não existe gregologia, romanologia. Por que é que o Ocidente hoje se volta para o Egito para estudar? Por que é que quase todas as teorias e práticas do mundo se referem têm base lá? E estou a falar de Egito, que é a matemática, a astrologia, a medicina, que não foi daquele que dizem que é o país da medicina moderna, mas sim, quer dizer, há tanta coisa, e eu vou já até aproveitar, convidar as senhoras, sobretudo, para estarem também no dia 27. Certo. Sobretudo, não quer dizer que os homens não vão, porque no dia 27 o documentário é FICO, Ritual de Iniciação Feminino, é verdade, que conta como é que as raparigas, sobretudo das províncias do Cunene e da Huila, são iniciadas de forma tradicional pelas tutoras as Catuandolo, para que elas se tornem grandes mulheres. Isso é bom. E quando eu me refiro a isso do FICO, essas práticas são antigas, não são novas, são milenares. Vou dizer às senhoras, por exemplo, que o teste de gravidez que você hoje vê e compra na farmácia foi uma invenção das mulheres egípcias da altura. Não assim com essas maquininhas modernas, mas naquela altura, sabe como é que faziam? Bastava a mulher urinar ou na brasa e ela se acendesse muito, ela estava grávida. Se urinasse na semente da cevada e depois de uns dias ela crescesse, dava para saber o sexo do bebê. A escova de dentes foi inventada pelos egípcios. A maquilhagem que nós usamos em televisão, a peruca,
foi inventada pelos egípcios queméticos na altura, porque o Egito tinha muito piolho, as pessoas tinham piolho e tinham de rapar o cabelo e para substituir, para manter a imagem, elas usavam peruca. Quer dizer, então a África tem tanta coisa boa e o EFICO, que é o ritual de iniciação feminino, não é mais senão a continuidade dessas práticas milenares que a África sempre teve. Olha, conversar consigo é muito interessante. Muito obrigado, é que agradeço mesmo por esse espaço. E nós vamos procurar, claro, beber um pouco mais dessa experiência que tem, do conhecimento que também vai colhendo e vamos convencer a todos aqui, não vamos abandonar a empresa, claro. Não dá. Nossa televisão, Palanca TV, tem de continuar com o sinal no ar. Exato. Okay. Mas os que estiverem livres, vamos lá sim assistir. Okay. Muito obrigado pela presença e sucessos. Olha, eu agradeço mesmo. Eu tenho de agradecer a todos os colegas da imprensa que me vão convidando, porque são os colegas que estão sensíveis a isso. Noto que a imprensa angolana cada vez mais se interessa por isso. Estar aqui nessa manhã é porque os colegas se interessam, os jornalistas vão se interessando, as empresas também. Um abraço a vocês, da Palanca TV, da Televisão Pública da Angola, das emissoras que nos estão a convidar também, de rádio, dos jornais e, acima de tudo, dos cidadãos angolanos que acham que vale a pena continuar. Vale a pena dizer que, graças ao Goethe Institute, Instituto Cultural Alemão, e o Centro Cultural Brasil-Angola, estamos lá. Começamos amanhã, às 17 horas. Antes, vamos fazer um tour pelo Museu da Antropologia, que está mesmo aí próximo. Sim. É aí abaixo da cidade. Vamos conhecer as peças que estão no Museu da Antropologia. Depois começamos com um documentário no Centro Cultural Brasil-Angola, às 17 horas. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Vamos partir para um brevíssimo intervalo. Voltaremos dentro em breve. IMIGI Angola, dia 25 de maio, no Centro Cultural Brasil Angola, a primeira edição do projeto de exibição de documentários e debates sobre antropologia africana. Dia 25, o documentário Os Reis do Leste. Dia 26, Ngudiankama, a Rainha dos Bassuco. Dia 27, EFICO, Ritual de Iniciação Feminino. Com apoio da Casa Cultural Brasil Angola. Coprodução e realização MM Produções e Goethe Institute, Instituto Cultural Alemão.